Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos aqui para gravar a palavra que Deus tem colocado em nosso coração. Eu estou aqui hoje, meu nome é Hebe, para quem não me conhece, né? Talvez tem pessoas que ainda não me conhecem. Eu estou aqui com a Karina. Boa noite. E a Paulinha. Boa noite, a paz. Nós estamos aqui muito felizes, porque nós estamos numa série de palavras com o nosso pastor, os nossos pastores, o Itamar e a pastora Célia, e o Senhor tem dado um alimento assim muito gostoso para nós. E nós vamos continuar falando sobre o que eles estão falando. Nós vamos bater um papo esta noite, né, sobre o que o Senhor tem falado aos nossos corações. Né? Então, nós vamos orar neste momento, vamos orar pela sua casa, nós vamos colocar a sua vida diante de Deus, nós vamos estar agora orando ao Senhor e buscando a face do Senhor e pedindo revelação da tua palavra. Ore por nós, Paulinha. Senhor Deus, muito obrigada pela oportunidade de estarmos estudando a Tua palavra nessa noite, Senhor. Sim, meu Deus. Nós cremos que o Senhor alcança cada casa nesse momento, meu Pai. Alcança, Senhor. Nós cremos que o Senhor está ali com cada um deles, meu Pai, abrindo entendimento, dando discernimento da Tua palavra, da Tua vontade, Senhor. Cada coração nesse momento seja uma terra boa, seja uma terra fértil, em nome de Jesus, meu Pai. Que a Tua palavra possa libertar nessa noite, que ela possa curar nessa noite, que ela possa trazer, Senhor, à luz tudo aquilo que eles necessitam nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha alcançar, abraçar cada um que está escutando, ouvindo, vendo esta célula nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos, Senhor, desde já. Amém. Amém, né? Ontem o pastor falou sobre sonhos, né? Como nós perseguimos os nossos sonhos. E ele falou de Jacó. E Deus tem trazido o meu coração, fiquei pensando, Jacó. E o filho de Jacó, José. Então Deus trouxe ao nosso coração para falar sobre José, que era filho de Jacó com Raquel. Né? Raquel, vocês sabem da história. Está lá em Gênesis capítulo 37, fala a história de José. Antes, Jacó tinha casado, pagou 14 anos por Raquel, né, e aí Raquel teve José e Benjamim. Só que Benjamim, no parto de Benjamim, Raquel faleceu. E Jacó se apegou a José. A palavra fala que Jacó tinha um carinho especial por José. Era o filho preferido dele, né? O filho preferido dele. E os outros irmãos ficavam enciumados com aquela situação de ver o pai, né, tendo assim uma atenção maior para José. Tanto que, se você for ler lá em Gênesis capítulo 37... você vai ver que no desenrolar da história, que José era o preferido, tanto o preferido de Jacó, que Jacó fez uma túnica para ele. E colocou uma túnica. Vamos trocar? O microfone está dando microfonia. Então, melhorou? Ainda não. Fala, vamos ver. E Jacó fez uma túnica para José. Né? E José usava essa túnica. Ainda está ruim o microfone. Deixa eu ver o seu, Paula. Som. Isso. Melhorou. E Jacó fez uma túnica para José. E aquilo causou um desconforto entre os irmãos. E José, se você for ler aí em Gênesis 37, abra aí a sua Bíblia e leia a história. Eu não vou ler não, gente, porque a história é muito grande, o nosso tempo é curto. José, ele tinha, assim, uma função. O pai dava a ele uma função. Ele ia observar os irmãos trabalhando, e o que eles faziam de errado, ele ia lá e contava para o pai dele. E isso foi criando
um desconforto, né, entre os irmãos começaram a odiá-lo. A Bíblia fala que os irmãos o odiavam. E um dia José teve sonhos. Ele teve um sonho que eles estavam amarrando um feixe de trigo, né, e ele era o feixe de trigo maior, do meio. E os 11 feixes representavam os irmãos. E eles se dobravam ao feixe que era ele, né, no centro. E eles ficaram com muita raiva. Ele falou, mas aí, você está falando que nós vamos nos dobrar diante de você? Aí ele teve outro sonho, né, da lua, da estrela, e que eles iam se curvar diante dele. E aquilo ali foi criando, vocês vão lendo a história aí em casa, vocês vão ver, foi criando aquele atrito entre os irmãos. Um dia Jacó chamou José e falou com ele, vai no campo, atrás dos seus irmãos e veja como eles estão apacentando o rebanho, se está tudo bem, e vem e me fala. Aí José foi. Quando eles viram José chegando, eles eles queriam matar José. Mas aí Rubens entrou, né, e falou, não vamos matá-lo, vamos jogar ele no poço. Aí jogaram ele no poço. Aí depois tiraram ele do poço, eles viram os mercadores passando, que iam para o Egito, e vendeu José como escravo, para ir para o Egito. E eles levaram... tiraram a túnica dele, né? Tiraram a túnica, isso, tiraram a túnica, pai, né? Para falar para o pai que ele morreu ali, e mataram um animal, sujaram a túnica de sangue, e aí, para falar para o pai que José tinha sido atacado por um bicho, né? E que ele tinha sido devorado e que José tinha morrido. A Bíblia fala que Jacó chorou, né, rasgou-se as vestes, ficou muito triste e queria morrer, ficou inconformado. Então, gente, aqui atrás está aqui um casulo que o pastor falou essa semana, né? Ele pregou sobre isso. E nesse momento, Jacó tinha sonhos que ele ia governar sobre tudo. Mas naquele momento ele entrou onde? Num casulo. José, né? Entrou num casulo. Foi José, né? Eu falei quem? Jacó. Jacó não, José, gente. Jacó estava chorando essa hora. Estava chorando. José entrou no casulo, né? Para ser tratado, para ser transformado, para que ele pudesse mais tarde, né, ele concretizar aquele sonho que Deus colocou no coração dele. Então é isso que nós vamos falar. Muitas das vezes a gente tem sonhos, né, Karine, né, Paulinha? Sim. Nós sonhamos, mas será que os nossos sonhos são os sonhos de Deus? Como que eu sei que é os sonhos de Deus para a minha vida? Como que eu sei? Quando eu sonho que é para mim, é só para me favorecer, é para eu desfrutar, sem pensar que eu vou glorificar a Deus através daquele sonho, ele não é um sonho que vem de Deus, porque o sonho que vem de Deus, ele vem para glorificar, ele vem para eu servir outras vidas através daquilo que o Senhor vai me dar, né? Então, muitas das vezes nós não alcançamos ainda os nossos sonhos, porque nós estamos num casulo, sendo preparados. Nós estamos sendo preparados, transformadas, para depois nós sermos aquela borboleta linda, né? E alçar voos altos e concretizar o nosso sonho. Então, nós vamos aprender agora o que José passou dentro desse casulo. Primeira coisa. Ali começa um processo, né? Um processo de evolução na vida dele, né? Com muitas dificuldades, mas o interessante é que em todas as áreas que José entrava, Deus o colocava como cabeça. Na prisão, na casa de Potifar, e Deus foi colocando ele como líder em todas as áreas, né? Então, o sonho dele estava sendo concretizado mesmo nas situações mais complicadas que ele se encontrava. E eu acho muito interessante porque José, ele não murmurava, né? Ele entendia e ele tinha convicção do sonho dele. Ele estava tão focado no sonho dele
que ele não tinha tempo de murmurar e de comentar e de reclamar com outras pessoas. Não, porque ele estava focado naquilo, ele entendia e ele sabia que aquilo ali era um processo que ele teria que passar e que Deus tinha planos maiores para a vida dele. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender, né, gente? Sim. A gente precisa aprender, porque Confiar, né? igual a gente estava conversando, eu acho interessante porque aos nossos olhos a gente vê muita injustiça, mas ele precisou passar por esse processo. Isso precisava acontecer para que a glória de Deus fosse manifestada, para que aquilo que ele sonhou fosse realizado e o sonho de Deus fosse concretizado na vida de José. Através dele, né? Isso mesmo. A condição que eu me encontro, naquela condição, não altera a nossa posição em Cristo. Sim. Né? Hoje, né, nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos princesas, nós herdamos o reino de Deus. Então, a nossa condição que nós estamos passando no momento não altera a nossa posição. Independente do que a gente estiver passando, né? Isso. Igual José, independente de ter sido julgado na cova, né? Independente de ter sido preso, independente de qualquer coisa, Deus tinha um sonho na vida dele. E né? ele se posicionou diante Ele era um desses escolhido de Deus, independente de qualquer coisa. Ele não abriu mão, né? Não abriu mão. E é aquilo que o pastor falou ontem aqui. O sucesso, ele requer desconforto. Não tem como a gente avançar, não tem como a gente crescer na mesmice, né, e continuar do mesmo jeito, porque se a gente não pensar em sair da zona de conforto, a gente vai continuar a mesma coisa e o resultado vai ser o mesmo. Que é o casulo, né? O casulo não é Exatamente. confortável. Imagina se o Não. casulo é confortável para largar? Claro que não, né? Se O daí processo bate é lá dolorido. dentro, é dolorido. Mas ele acontece. Acontece. Então, nós, seres humanos, né, nós temos o hábito de querer fazer as coisas no nosso braço, dar um jeitinho para que aquele sonho se realize. Se Né? realize, E a palavra fala o quê? Em Jeremias 29:11. Eu bem Eu sei sei. que pensamentos que eu tenho sobre você são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar ao fim que desejais. Né? Então, os planos de Deus para nós são bem maiores do que os nossos. Né? Os pensamentos dele para nós são bem maiores que o nosso. E então, estamos num casulo, vamos colocar esse casulo, vamos trazer para a nossa época agora, o que nós estamos vivendo, né, Karine? Nós estamos vivendo um momento de pandemia, Sim. né? Um momento de confinamento, um momento em que muitas firmas ainda, igual professores, ainda estão em casa, donos de escola estão aí em casa, não pode abrir as escolinhas, né? Então, é um momento que você vê assim, nossa, puxa vida, parece que o meu sonho está parado, parece que não deslancha, parece que tudo parou, né? Por causa de uma pandemia. Mas eu imagino que nós estamos aí dentro de um casulo, sim, e nós temos que aprender com essa situação. Tem que aprender ali dentro do casulo. Né? Dentro do casulo. Aprender com essa situação. Nos transformar. Né? A palavra arrependimento não quer dizer choro. Arrependimento é mudança de pensamento, mudança de atitude. Então, é o momento de nós nos arrependermos, mudar o nosso pensamento. Espera aí, os meus pensamentos estão sendo pensamentos de Deus? Rever, né? Rever a forma de pensar, a forma de olhar o outro, né? Então, eu acho que é um momento de nós sermos tratados, sim, como filhos, né? Deus faz isso com amor, Ele faz isso por amor. E José foi ser tratado, né? De escravo, ele foi trabalhar para Potifar. Né? E Potifar comprou, e olha para vocês verem, ele chegou, em momento algum a palavra fala que José reclamava, e ficava o céu ouvida, porque ele foi rejeitado pelos irmãos. Odiado, né? Pelos irmãos. Imagina, o seu irmão querer te matar e te vender, né? Ele poderia, assim, ele tinha todos os motivos para estar
né, é triste, amargurado, o que ele fez? Falou, não, é aqui, eu vou ser escravo, então eu vou servir, eu vou ser o melhor aqui. Eu vou servir, é para eu servir? Eu vou servir. E eu vejo assim, José, naquele momento, ele foi chamado a servir, porque ia precisar, esse sonho dele, que Deus ia colocar ele como governador, ele ia servir. Então, ele foi moldado ali dentro do casulo. Todo o processo, né? Foi para levar ele onde Deus queria que ele chegasse. Exatamente. E naquele momento que Potifar comprou ele, a palavra fala que ele virou um ótimo administrador, ele multiplicou o dinheiro de Potifar, né? E a palavra fala que tudo que José fazia, ele prosperava. Por quê? Vocês já viram uma pessoa prosperar com um coração rancoroso? Não. Nunca. Né? Ele foi se doar, como se diz, me vender é aqui que é para eu estar. Ele sabia que Deus estava com ele, o tempo todo. Ele né? sempre olhava o lado certo das coisas, O né? lado certo. O lado que a gente tem que olhar. Não ficava né? lamentando, né? Porque aos olhos carnais, ele tinha todos os motivos para se revoltar, né? Por causa da situação, por onde ele ficou, por tantos anos preso. Então, aos olhos humanos, ele tinha todos os motivos para se revoltar. Mas ele não perdeu tempo com isso. Ele escolheu viver e desfrutar daquilo da melhor forma. Né? Sim. E o caráter, né? Quando a pessoa é exprimida, aí você vê o caráter dela, né? Verdade. Ele mexeu com dinheiro, né? Ele poderia lhe dar um rombo ali em Potifar e fugir. Sim. Fugiu, eu peguei esse dinheiro aqui e vou fugir. Ele era, né? Voltar, né? Vou voltar para a casa do meu pai, né? Não, olha o caráter de José. Ele tinha um caráter de Deus, né? Ele tinha Deus, ele colocava Deus em primeiro lugar, né? Naquela época, antes da cruz, e José, ele tinha o caráter de Jesus, porque Jesus, ele fala lá em Mateus, acho que é Mateus 4, ele fala o seguinte, eles perguntam para Jesus assim, e aí, mestre? Vamos procurar lá. Mateus, capítulo 4. Não, Mateus 22, estou errado aqui. Mateus 22, 36 a 40. Né? Eu acho assim que José, ele cumpriu o maior mandamento da lei que Jesus fala isso aí. O que fala? E o que Jesus fala? Qual que é o maior mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso, o primeiro é esse. Este é o grande primeiro mandamento. Isso, José, ele amava a Deus sobre todas as coisas. E quem ama a Deus, em primeiro lugar, tem um caráter de Deus. Não se corrompe. Né? Espera em Deus. Espera em Deus. Espera que o Senhor venha se mover, Ele vai fazer alguma coisa. A gente espera que Deus venha e vai intervir naquela situação. Exatamente. Né? E o outro, o que era o outro? O segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a lei se resume nisso aí. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Só que amar o próximo como a nós mesmos é difícil. O que Jesus estava querendo dizer? Quando eu sirvo, quando eu sou generosa, quando eu expresso a minha generosidade, o meu amor, eu estou amando o próximo. Eu estou fazendo para mim. E fazendo para mim. Porque a gente fica realizado quando a gente consegue fazer alguma coisa para o outro. A gente se sente útil, né? Sim. E foi para isso que a gente nasceu. Justamente para isso, para servir. E Jesus nos ensinou isso, Karine, né? Ele falou que ele veio para servir. Eu vim para servir. Jesus veio para servir. Ele nos serviu. Ele foi e morreu na cruz por nós. Ele derramou o seu sangue por nós. Né? Quando você faz assim, você não faz mal para outra pessoa, né? Porque você não faz mal para você mesmo. Então, quando você ama o outro como se ama, você não faz mal para o outro. Né? Você quer o melhor para aquela pessoa. Né? E José entendeu isso, gente. Lá antes da lei do mandamento,
ele tinha isso, o caráter de Deus, né? E ele foi trabalhar com Potifar, e ele foi o melhor administrador, mexia com todo o dinheiro de Potifar, com toda a renda de Potifar, passava na mão dele, até que ele passou por esse processo, né? Vamos supor que ele já estava aqui caminhando aqui, ó, para o segundo processo do casulo, e o que aconteceu? A mulher de Potifar apaixonou com José e quis ficar com José. Mas como ele tinha um caráter de Deus, ele fugiu e deixou as vestes na mão dela. E ela, rancorosa, falou, não, então tá, você não me quis, então chamou os guardas e mandou prender José. Olha para vocês verem, de escravo, ele foi administrador, mas ele precisava ainda ser tratado, de administrador e foi para prisão. Caiu. Foi lá embaixo, quando ele achou que ele ia já. Então, a nossa vida é Achou assim. que já ia realizar o sonho. Ainda faltava alguma coisa para aprender ainda, né? É como uma criança, vamos supor, a Mel. Você dá um carro para a Mel agora? Não dá. Tem jeito. Não tem como. Ela ainda não está ainda na época de dirigir, de ter um carro. Ela ainda tem que passar por um processo de amadurecimento para chegar lá. Exatamente. Né? E eu vejo que quando a gente, nós, né, falo no mundo de hoje, quando a gente tem muita dificuldade para conseguir alguma coisa, eu vejo que aquilo que a gente conquista com a maior luta é aquilo que a gente mais valoriza. É verdade. E é o que a gente mais, e é a época que a gente mais aprende. Embora seja dolorido, embora o processo seja assim, aos nossos olhos intenso, que a gente acha que não vai ter fim, né? Mas no final a gente percebe assim que aquilo tem muito mais valor para a gente, porque a gente aprendeu e porque a gente vai conseguir transmitir aquilo para outras pessoas. Através do nosso testemunho a gente consegue ensinar outras pessoas. Sim, a gente consegue ensinar. As pessoas veem em nós, né? Nós somos uma carta escrita por Deus, onde as pessoas estão lendo a nossa vida. O tempo todo, né? O tempo todo. O tempo todo. Né? Então, e aí, José, Paulinha, cai lá na prisão. Lá na prisão. E aí a palavra fala que Deus colocou uma simpatia do carcereiro por José. Olha o que Deus faz, né, gente? Deus move tudo, né? Quando Deus tem um propósito, Ele move tudo. Ele colocou uma simpatia no carcereiro, e o carcereiro viu que José era diferente. Era a carta, né, escrita por Deus. Ele viu que José era diferente. Aí ele chamou José e falou, olha, você vai ser meu braço direito, você vai fazer o serviço aqui para mim. Eu imagino, gente, José lá na prisão, né? E chegava tantos presos lá, açoitados, feridos, tanto externamente como internamente, ele sempre tinha uma palavra, né? Passando o que ele passou, né? Tudo que a gente passa. Vocês já viram assim que quando você passa um problema na sua vida, é para ajudar outras pessoas no futuro? Sim, Você vence aquilo. Aí chegam outras pessoas com aquele problema, né? Para você poder dar o testemunho. Isso, e glorificar a Deus. Sempre acontece. E ajudar aquela pessoa. Sim. Porque você sabe o que aquela pessoa está sofrendo. Você sabe da dor dela, porque você teve. Você sentiu a dor. Sim. Né? E José, eu imagino que ele tinha sempre uma palavra de ânimo, de conforto para aqueles prisioneiros. Ele tratava as feridas ali. Ele foi fazendo, ele foi servindo. Servir. Ele foi servir de novo, novamente. Agora, não era só Potifar que ele servia toda a prisão. E aí a gente pode fazer até um paralelo com Jesus, né? Porque, igual, José passou por tudo, talvez para poder ensinar algumas pessoas na prisão. E Jesus sabe de tudo também que a gente passa, por quê? Porque ele passou por tudo na cruz. Né? Então, tudo que acontece na nossa vida, né? Toda enfermidade, toda doença, todo mal, ele já passou, ele já levou na cruz. Então, por isso que ele também sabe de tudo. A gente pode também chegar a ele para poder falar, para poder pedir um conselho, né? Assim como talvez os presos faziam com José. É isso mesmo, Jesus conhece a nossa dor.
porque ele passou por Ele isso. passou por isso. Né? Só quem passa que pode falar. Isso. Né? Agora a gente quer alcançar os nossos sonhos, alcançar os nossos objetivos sem passar por nada, né? Sim. Aqui, 2 Coríntios, vamos lá, ler. 2 Coríntios, no capítulo 4, aí agora que é o 4, viu, gente? 2 Coríntios, capítulo 4. O que o apóstolo Paulo fala aqui sobre as aflições, né? Capítulo 4, versículo 7 a 10. E aqui ele estava falando que nós somos vasos de barro que carrega o tesouro, né? Que é o Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, nós nunca estamos sozinhos. Amém. No 7, ele fala assim, ó, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. É o Senhor que nos ajuda dentro do casulo. Amém. É o Senhor que nos ajuda nas aflições. É Ele que nos dá força, é Ele que nos move. É Ele que te move. É Ele que vai falar para você o caminho certo, é Ele que te dá clareza, é Ele que te dá sabedoria. Amém. Tudo vem dEle. É só você vir na palavra. É o momento de você buscar a palavra. Se você está dentro de um casulo, se você está aí triste, pensando, e agora? Eu estou como essa borboleta num casulo. Eu estou como ela. Eu não posso sair, eu não posso fazer nada. Eu estou de pés e mãos atadas. Busque o Senhor. Busque o Senhor. É o momento de você buscar para você ser transformado. Porque esta palavra transforma a nossa vida. Esta palavra transforma o nosso caráter. Amém. E aí no versículo 8, apóstolo Paulo fala assim, ó, de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Amém. Então levanta dessa cadeira, levanta dessa cama, não desanime, você pode ser pressionado diante das situações, você pode estar aí desconfortável dentro desse casulo, e pensando que os seus sonhos morreu. Os sonhos de Deus para a sua vida jamais vão morrer. Amém. Né? Então, você pode ser pressionado, mas não pode estar desanimado, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Amém. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Como que nós ficamos perplexos, gente, diante da situação que nós estamos vivendo? É pessoas morrendo a toda hora, né? Essa Covid, o vírus, tem tem ceifado tantas vidas. Nós ficamos perplexos. Não, fulano morreu. Mas não desesperados. Nós não podemos nos desesperar, porque nós sabemos que a nossa vida está debaixo das mãos de Deus. Amém. Né? Nós temos que, quando os nossos pensamentos vierem, pensamentos de tristeza, de angústia, de depressão, de que tudo vai dar errado, vamos para a palavra. Né? Vamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, que é a verdade, é Jesus. Amém. Né? O Espírito Santo está em nós, está dentro de nós, é Ele que nos move, é o poder de Deus em nós. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Nunca destruídos, Amém. gente. Olha que lindo, eu amo esses versículos. Quando você estiver aí na sua casa, de cabeça baixa, pega lá a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, vai lendo. Né? Como que você tem um tesouro escondido dentro de você, que está aí, que é o Espírito Santo. Né? Em barros, nós somos barro. E é Ele, é o poder de Deus que opera em nós. E o apóstolo Paulo fala, quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte, porque é o poder de Deus que se aperfeiçoa na minha fraqueza. Se você está se sentindo desanimado, né, busque o Senhor, busque a palavra do Senhor. E aí José foi servir na prisão, foi servir outras pessoas. Muitas das vezes nós ficamos olhando só para o nosso problema. Mas o meu problema, eu acredito, gente, que nessa pandemia, Deus tem nos ensinado muita generosidade. Muito. A olhar o próximo, né, Karine? Você não acha? Assim, Um olhar de compaixão um olhar mesmo, de né? compaixão. As pessoas estão mais assim,
o coração mais aberto a estar ajudando. E eu percebo que é a oportunidade da gente falar da palavra, porque as pessoas, elas estão sedentas mesmo. Elas estão, como que eu posso falar? Elas estão, assim, amedrontadas com tantas notícias ruins. Sim. E tem pessoas que não sabem nem por onde começar, né? Elas só pensam naquilo que vê e elas acreditam que aquilo vai acontecer com elas, e o medo toma conta, e às vezes aquilo nem acontece, né? Mas como ela não está forte, alimentando da palavra, ela se enfraquece ainda mais. E essa é a oportunidade que a gente tem de falar do amor de Deus, né? E a gente tem que estar alimentado, a gente tem que estar preparado, porque é aí que Deus vai agir, Pra através poder das doar, nossas né? vidas, para poder servir. Para poder servir. Isso mesmo, né? Então, José, vamos voltar à história de José, né? Que nós vamos aprender muito com ele. Lá na prisão foi servir. Quando tudo ia mal para ele, desconfortável, né? Quando tudo parecia assim, não acabou, eu estou aqui nessa prisão. E aí, Deus honrou José. Sim. O que Deus dá a ele? Uma unção para ele poder interpretar sonhos. E ele começa a interpretar sonhos. Olha como são os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, gente. Não pense que você vai conseguir por aqui, é por aqui. É um jeitinho aqui que eu vou dar. Não, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Ele age diferente. Deus não pensa como nós pensamos. Exatamente. Né? Ontem, quando o pastor falou dessa palavra, virou uma chavinha na minha cabeça, porque a gente, no nosso humilde pensamento mesmo, a gente acha que os nossos pensamentos, que os nossos planos são assim os certos e que isso precisa acontecer porque a gente acha que a gente sabe como que vai ser o futuro, né? E ontem, quando o pastor falou de Isaías 55, que fala, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, parece que Deus falou assim na minha cabeça, assim, meu coração, tá vendo? É só disso que você precisa saber. Então, entrega, só entregar, né? Exatamente. Confia. E eu entendo que a partir do momento, e na hora que o pastor falou, quais são os sonhos de Deus para mim, que ele falou sobre isso, e eu fiquei pensando, igual você estava falando no início, que você comentou assim, como que a gente sabe quais são os sonhos de Deus para mim? Eu entendi que, se a gente se permitir viver os sonhos de Deus, a gente vai desfrutar do melhor. E é tão simples que é difícil, né? É por isso que a gente quer complicar, né? Exatamente. A gente acha assim, então a gente pensa assim, gente, mas é só isso, né? E é só isso. Deus quer simplesmente que a gente se entregue, que a gente deixe Ele dirigir, que a gente deixe Ele agir. E para a gente ser assim, a gente tem que estar se alimentando, porque o mundo de hoje, ele faz com que a gente, o tempo todo, esteja ali querendo dominar a situação. Sim, manipular, né? Exatamente. Sim, José poderia manipular, né? Mas ele resolveu confiar. Verdade. Isso mesmo. Né? E José, ele estava ali na prisão e Deus deu ele a interpretação de sonhos, onde ele chegou a Faraó, né? E aí ele foi o segundo homem, né, o braço direito de Faraó. Deus honrou a ele ali, né? E ele pôde ajudar o seu povo, e pôde abençoar o Egito, né? Eles ficaram, foi 7 anos de fome na terra, né? 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E José pôde, naqueles 7 anos de fome, abençoar tantas vidas, né? Ser comida para dar comida para tanta gente, né? Então, que nós sejamos bênção na vida de cada um, né? Das pessoas que nos rodeiam, né? E aí você pode estar pensando assim, mas como que eu posso ser bênção na vida das pessoas? Como que eu posso amar o próximo? Eu vou dar um exemplo muito simples, do momento que nós estamos vivendo. O que eu tenho visto acontecer, muitas pessoas jovens estão aí, nós temos todo um protocolo a seguir nessa pandemia.
Então você vê muitas pessoas sem máscara. Muitas pessoas sem máscara, muitas pessoas aglomeradas. E você fala, oh, gente, o vírus está aí. Eles falam, mas eu tenho saúde. Se me pegar, vai ser uma gripezinha. Talvez para você, né? Para você. Você pode estar passando esse vírus para outras pessoas. Já pensou? E seus pais, seus avós. E se você for canal de morte para uma pessoa? Misericórdia. Isso não é amor. Né? Amor, quando eu me protejo e protejo o próximo. Eu não tiro a minha máscara. Eu não vou andar, né, na rua sem a máscara. Eu não vou estar próximo às pessoas sem a máscara. Eu vou usar o álcool em gel. São coisas simples, gente. Igual você falou, é simples. É simples. É simples e nós temos dificuldade em obedecer. Né? Dificuldade. Isso é um treinamento. É um treinamento. Amo o seu próximo. Eu te protejo e você me proteja. Mas, infelizmente, gente, eu estou vendo muita gente, principalmente no meio evangélico, que fala assim, o sangue de Jesus me protege. Bom, você tem fé que o Senhor está te protegendo? Tá, Ele está te protegendo. E as pessoas que você convive, você tem orado por todas elas? Você tem orado por aquela pessoa que anda com você no ônibus, que senta do seu lado? Você tem orado para as pessoas que convivem com você, para que ele também não pegue? Isso é amor. Isso é amor, isso é cuidar o próximo, é servir o próximo. Né? Não é você falar, nada, eu passo por isso aí, né? Assim também não. Isso não é amor. Então, eu acredito que nessa pandemia, nós estamos sendo treinados a olhar o próximo, a tirar o olho de nós mesmos, a visão de nós mesmos e olhar o próximo. Eu uso a máscara não para mim mesmo, eu uso a máscara para proteger o próximo, né? Então, é isso que nós temos que aprender, a servir, a amar. Esse é o evangelho de Jesus. Esse é o evangelho que Jesus veio pregar. É esse o evangelho que Jesus veio trazer a nós. Você quer que seus sonhos se realizem? Comece a servir. Comece a amar o próximo. Comece a mudar o seu foco. Não fique pensando, eu quero ter uma mansão para eu desfrutar. Eu quero ter um sítio, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, para eu desfrutar. Não, esses não são os sonhos de Deus. O sonho de Deus para a sua vida, quero que fique bem gravado esta noite. O sonho de Deus para a sua vida, quando você sabe que é o sonho de Deus, é quando você quer pegar aquilo para abençoar outras pessoas. Nós estamos na época de eleição. Você quer ser vereador para quê? Você quer ser vereador para quê? Para o salário, né? É para ter um emprego, cabide de emprego, ou para abençoar a cidade? Você quer abençoar outras vidas? Eis a questão, é o foco, gente. É o foco. O que é o sonho de Deus para a minha vida? Em tudo que você vai fazer, toda a profissão. Igual nós estávamos comentando aqui antes, né? Nós somos profissionais da beleza. A gente trabalha com beleza, mas a gente trabalha com autoestima. A gente tem sempre uma palavra para levar, além daquilo que a gente faça. A gente faz para abençoar, não só pelo dinheiro. Nós fazemos para abençoar, e em toda profissão, né, Karina? Em toda profissão. Se você vai ser um médico, que você seja um médico para salvar vidas. Para servir pessoas. Para servir pessoas. Um enfermeiro, para servir pessoas. Isso cabe para todo mundo, né? Toda profissão. Para todas as profissões, servir pessoas. Se você começa ali, vou supor, vou trabalhar numa firma. Aí eu vou trabalhar na limpeza. Mas se você começa a servir as pessoas, você quer uma água? Você aceita um cafezinho? Você, não, varro aqui para você, eu limpo a sua mesa para você. Começa a servir, vai além do que você faz. Num instante, o Senhor vai te honrar e vai te colocar em lugares altos. Amém. Né? Então, é isso que nós queríamos trazer essa noite para vocês, né? E o pastor vai continuar falando sobre isso,
né? Talvez você esteja no primeiro, no segundo processo, no terceiro, de um casulo. Mas saiba que você vai sair uma borboleta linda no final, né? Amém. Que vai alçar voos altos. Amém. Amém? Paulinha, você tem mais alguma coisa a falar? Não, eu só queria falar que, como Deus deu o sonho para José, né? E ele passou por várias etapas e ele não desistiu daquele sonho, né? Ele tinha convicção de que o sonho iria se realizar, porque ele foi para um lado, o sonho não realizou, ele foi para o outro, o sonho não realizou. Então, talvez por isso ele não desistiu, talvez por isso ele não usou da força do próprio braço dele, ele resolveu confiar, né? Porque ele sabia que aquele sonho tinha que realizar, ele ia realizar. Então, ele descansava, ele tinha, né, a fé que o sonho ainda se realizaria. Então, que ele ainda viria todos os irmãos dele, se curvando perante ele. Talvez ele não sabia como, quando, nem quantos anos demoraria para isso acontecer, mas ele sabia que iria acontecer. Então, que nós possamos ter essa convicção, né? Se Deus colocou um sonho no nosso coração, se a gente tem certeza que esse sonho vem de Deus, porque esse sonho nos leva a servir pessoas, e é para a glória de Deus quando ele se realizar, então que a gente possa continuar firme, né? Apesar de tudo que acontecer, talvez essa pandemia adiou seu sonho, talvez outra coisa adiou seu sonho, mas ele vai acontecer, porque foi Deus que colocou no seu coração, então ele vai acontecer. Então, não importa como, nem quando, mas ele vai acontecer. Amém. Essa parte, né, quando você fala que cada um ali está num processo, todos esses processos levam a gente a levar alguma coisa para o outro e aprender muito também. Então, por mais que você já tenha, né, concluído aquilo que você pensa que já concluiu, né, que você já está lá no processo lindo lá da borboleta, isso tem que ser refletido na sua vida através do seu testemunho e tem que ser levado e tem que ser mostrado tudo aquilo que Deus fez, porque todo o processo, tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente passa, é justamente para a gente poder ajudar o outro. Então, todo esse processo não é em vão, ainda que seja dolorido, né? Ainda que seja um processo árduo, um processo complicado, mas o final dele é lindo, porque a gente sabe que Deus está ali e que todos os planos são perfeitos aos olhos de Deus, né? E todo o processo, o Senhor está conosco, né? Exatamente. Amém. A condição que nós estamos nunca determina a posição, nunca tira a posição que nós temos em Cristo Jesus. Amém. Né? Nós podemos estar nessa condição agora, mas nós temos que nos posicionar como filhos, Amém. herdeiros de Deus, né? Que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Jesus veio, morreu na cruz, ele ressuscitou, para que hoje nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Amém. O Senhor, ele veio trazer o reino para nós, e nós temos que reinar. Nós falamos isso, eu e Josi, no outro estudo. Nós temos que reinar em vida, e Apocalipse 6 fala que o Senhor nos chamou para reis e sacerdotes, Amém. para que nós reinamos em vida. Amém. Então, nós temos que reinar. O que é reinar? Reinar não é mandar, é reinar sobre os problemas, reinar sobre o nosso eu. As nossas guerras não é contra o outro, é contra nós mesmos. Né? A nossa guerra é contra o nosso eu. Então, nós temos que reinar sobre o medo, sobre a angústia, sobre a depressão. E como que nós reinamos? Através da palavra. Através da palavra impregnada em nossos corações. Um pensamento cura outro pensamento. Um pensamento cura outro pensamento. Se você está com pensamentos de morte, coloque pensamentos de vida. Amém. Dentro de você. Porque isso aqui são palavras vivas. Isso aqui são sementes, né? São frutos. Começa a buscar do Senhor. Coloque pensamentos de paz em você. Transforme os seus pensamentos. Né? É muito triste a gente ver uma pessoa, quando ela está totalmente debilitada, gente, com os pensamentos. Eu estou com uma cliente, uma amiga, que, assim,
Estou trabalhando com ela, e como que ela perdeu assim, a motivação. Você fala com ela, não pense isso, mas eu não consigo, o pensamento dela é só de morte, o pensamento dela é só que não vai dar certo, o pensamento é que, eu estou passando mal, eu estou muito ruim, eu estou ruim, eu falo com ela, não fala isso, muda seu pensamento. Abra a boca. Abra a boca, de fala. forma diferente, A né? palavra, Da forma correta. a força das palavras, né? Não fala que você está mal, não fala que você está assim, eu estou bem, né? A minha mãezinha, ela tem demência, ela tem Alzheimer, então, de vez em quando ela fica com a mente confusa, aí eu pego e oro com ela, e falo com ela, repete, mãezinha, ela repete, a minha mente, eu tenho a mente de Cristo. Aí ela fala, eu tenho a mente de Cristo, a minha mente não anda ansiosa, a minha mente não anda confusa, porque eu tenho a mente de Cristo. E a palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Mas para nós termos a mente de Cristo, nós temos que buscar o alimento, buscar a palavra, buscar as palavras do Senhor. Você não vai debater um pensamento ruim com um pensamento positivo. É diferente o pensamento positivo e o pensamento da palavra. Você rebate o pensamento ruim com um pensamento bom, mas é um pensamento de paz, é um pensamento da palavra. Porque nós somos vasos de barro, de nós mesmos nós não temos nada. É o poder que opera em nós que vai fazer essa palavra florescer. Amém. E criar vida dentro de nós. Amém? Amém. Nós agradecemos a presença de vocês. Segunda-feira nós estaremos aqui novamente. Muito obrigado por você ter estado conosco. Dá um likezinho lá, dá um ok lá, para que essa palavra chegue em outras vidas, chegue e alcance mais vidas, né? São tantas pessoas que estão precisando de ouvir a palavra do Senhor. E nós agradecemos e nós vamos orar agora, encerrando o nosso estudo. Você ora para nós, Karine? Amém. Senhor, obrigado por esse momento. Nós sabemos que as pessoas que estão ali assistindo, elas foram alimentadas. Amém. Que o Senhor possa, Senhor, da forma que o Senhor faz e da forma com que essas pessoas necessitam, Senhor, que o Senhor possa trabalhar, que essas pessoas possam ser cada dia mais alimentadas pela Tua palavra, pelo Teu amor, que elas encontrem consolo, que elas se fortaleçam, Senhor, naquilo que a Tua palavra diz. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.